Seguimos ainda no capítulo 14, lembrando que na aula anterior falamos sobre Thomas Edison e a invenção do fonógrafo, ou seja, o aparelho que possibilitou o registro do som. Hoje daremos sequência ao desenvolvimento dessa tecnologia ao longo da história. Na aula anterior, comentamos sobre as invenções que precederam esse período do século XX e XXI e chegamos ao nome de Thomas Edison, com a invenção do fonógrafo. Mas a tecnologia não para, ela é constante. E depois do fonógrafo surge o gramofone, invenção atribuída a Emil Berliner. O gramofone permite a produção em série de discos e isso leva então ao aumento do consumo de música pela população. Observando a imagem do fonógrafo e do gramofone, podemos perceber essa vantagem que o gramofone trouxe para popularizar e aumentar o consumo de música através dos discos planos. Imaginemos que para você ir numa loja comprar um cilindro, que era o que o fonógrafo utilizava para registrar, e comprar um disco plano, né? O transporte, o armazenamento, a disposição, o design, só tem coisas positivas que fazem com que o gramofone supere o fonógrafo nessa tecnologia. É importante fazermos uma menção ao rádio nessa questão histórica paralela ao gramofone, pois o gramofone tem função se houver a compra do disco. E o rádio, ele leva de uma maneira mais democrática, mais barata, essa informação ao consumidor. Com a crise de 1929, o rádio se favoreceu, aumentando a sua audiência e criando essa cultura que vem até os nossos dias. Aqui fazemos referência a alguns termos muito utilizados na indústria da música, entre as gravadoras, e esses termos estão presentes na nossa atualidade também. O EP, que era um disco de pequena capacidade, que era utilizado para a gravação dos singles, ou seja, uma única música, ou no máximo uma música de um lado e uma segunda música no outro. E aí nós temos o LP, ou long play, com capacidade muito maior no lado A e lado B. Os chamados álbuns, né? Então as grandes bandas, os artistas, lançamos um álbum, 2 álbuns e assim por diante. Hoje, com a internet, é interessante ver que voltamos à ideia dos singles. Os artistas hoje não se preocupam tanto em lançar álbuns ou long play com várias músicas, mas sim o chamado sucesso em faixa única, também conhecidos como singles. Tanto hoje em dia como em 1949, esses diferentes formatos estão diretamente ligados à capacidade de lucro que cada tecnologia pode produzir. A invenção do Walkman em 1979 transcende o campo da tecnologia, ou seja, além de ser um novo aparelho, um novo passo nessa caminhada tecnológica musical, o Walkman interfere nos hábitos, no costume daquela geração, pois agora você pode incluir música em tarefas do seu dia a dia, que até então não era possível. Por exemplo, caminhar, correr, ir ao parque, fazer tarefas do dia a dia em casa, as tarefas escolares, enfim, a música se integra mais ainda no dia a dia das pessoas. Importante comentar que nesse momento, no auge da indústria fonográfica, 1980, no universo artístico musical surge a figura então de Michael Jackson, um dos maiores fenômenos da história, não só pelas músicas, mas pelas famosas coreografias conhecidas até hoje. Podemos imaginar então a sensação que era você associar a mobilidade musical do Walkman junto com essas influências musicais que haviam na época. É importante fazer a referência também ao fato da fita cassete permitir a regravação ou as gravações caseiras. Dessa forma, você podia personalizar sua lista de música. Hoje nós chamamos de playlist. A tecnologia que abre a era digital é o CD, ainda presente em nossos dias. Quando ele surgiu em 1982, realmente foi um divisor de águas. A aceitação do CD realmente foi muito grande. Afinal de contas, a sua capacidade de armazenamento de músicas era maior. Mas como a tecnologia não para, ele será superado pelo MP3. A capacidade de compressão do MP3 aí é de 90% em relação ao som do CD.
Surgiram então os tocadores de MP3, assim como tínhamos a tecnologia de gravar MP3 em mídias, que eram os CDs regraváveis, né? Mas essa estrutura tem vida curta, pois com a internet tudo passa a ser feito, as transferências, as trocas de música, no mundo virtual, como realizamos hoje em dia. E a execução deles pode ser hoje no nosso celular, na nossa TV, no nosso tablet, no nosso computador. E com certeza outras formas de reprodução de música em MP3 estão surgindo aí e estarão à nossa disposição. A tarefa da aula de hoje são as questões 4 e 5 da página 16. Encerramos aqui a aula de hoje. No próximo encontro faremos a correção dessa atividade. Mas para dúvidas, lembro que estarei online durante o nosso horário de aula. Bom estudo!